noite a todos, os amigos presentes, os irmãos que nos acompanham pela internet. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa nos guiar nessa noite. O tema que nós escolhemos para refletir hoje é um tema bastante atual, um tema bastante presente no meio espírita, que tanto reforma íntima quanto transição. Nós ouvimos muito falar nisso dentro da doutrina espírita, transição. Então, nós, para ganharmos um chão firme, nós vamos a Mateus no capítulo 16. 4 versículozinhos para dar base para a nossa reflexão. No capítulo 16, a partir do versículo 24, narra Mateus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, que negue a si próprio e levante a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Pois no que ficará beneficiada uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que coisa dará o ser humano em troca de sua vida? O Filho da humanidade está prestes a vir na glória de seu Pai, com os anjos dele, e então dará a cada um de acordo com a sua ação. Esses 4 versículos são particularmente intrigantes, porque Jesus já começa nos dizendo: quem quiser me seguir, que negue a si próprio. Como é que nós poderíamos assimilar a ideia de se perder para se salvar? É meio confuso. Como várias passagens de Jesus, é preciso nós usarmos mais do que o cérebro propriamente dito, as palavras mecanicamente. Já na narrativa, logo no começo, ele deixa bem claro que a mensagem da Boa Nova, ela é água cristalina. Ela precisa de um vaso sempre limpo. Então, antes de nós falarmos em reforma íntima propriamente dito, que é um tema difícil, cabe nos perguntarmos: será que nós, pelo menos, entendemos o significado da palavra reformar? É um ponto de partida. O que seria reformar? O significado da palavra. Nós escolhemos 3 aqui para nos ajudar. Se nós pegarmos o significado da palavra reformar, nós vamos encontrar reconstruir, ou introduzir transformações em algo ruim, ou aperfeiçoar. Ou seja, como é que nós podemos aperfeiçoar algo? Quando nós dizemos que temos que aperfeiçoar algo, partimos do pressuposto que nós temos a consciência que algo precisa ser melhorado. Ninguém tem como aperfeiçoar ou melhorar algo se não tiver a consciência que há essa necessidade de haver essa melhora. Então, nós elencamos aqui 3 pontos para nós fazermos um estudo, uma reflexão sobre o tema. O primeiro ponto é, para nós sabermos o que nós precisamos efetivamente aperfeiçoar, eu acho que o passo primeiro e talvez o mais difícil, porque exige coragem nossa, exige principalmente humildade, é de nós ficarmos de frente com nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Esse é o passo mais difícil. Não é ficar de frente com nós mesmos, de frente a um espelho físico, com o nosso eu interior. Esse primeiro passo é difícil porque, em geral, nós fugimos de nós mesmos, com medo de achar em nós o que nós menos gostamos nos outros. Por isso que é um passo tão difícil, mas ele tem que ser o primeiro. Eu não tenho como saber o que reformar, eu não tenho como saber o que precisa ser melhorado se eu não me encarar, se eu não olhar para mim com a severidade que não deveríamos, mas nós olhamos para os outros. Nós temos que ser indulgentes com os demais
e sermos duros com nós mesmos. Porque, como o próprio Mestre nos fala ao final dessa passagem, a cada um por suas obras. Então, esse primeiro passo, que é ficar de frente com nós mesmos, sem dúvida, talvez é o mais difícil. Porque um bom indicativo de que nós precisamos nos olhar é quando nós temos muita facilidade de apontar imperfeições nos outros. Quando nós temos muita facilidade de apontar imperfeições nos outros, isso é um forte indício que essa imperfeição talvez seja mais viva em nós do que no outro. Nós só enxergamos com clareza o que nós temos vivamente em nós. Então ninguém se incomoda com algo que não tenha dentro de si. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar uma coisa mais próxima, talvez não tenha relação mais difícil do que entre pais e filhos. Não é raro você encontrar pai com filho ou filha que se batem muito de frente. Pode prestar atenção racionalmente, com calma. Pessoas que se batem muito de frente são extremamente parecidas. O que as incomoda no outro é o que ela mais tem dentro de si. Por isso é tão difícil. Então, esse primeiro passo, ele é complicado, porque nós temos que nos ver como pessoas que precisamos nos aperfeiçoar, que nós iremos fazer isso. Utilizando as palavras de um grande amigo meu, normalmente ele fala assim, todos estamos fadados à perfeição. Ele utilizou um termo que eu acho que seria mais válido para nós. Nós fomos condenados à perfeição. Condenado lembra uma coisa forte, né? Isso quer dizer o quê? Quer queira, quer não queira, nós chegaremos. Então, nós não podemos ser tão ingênuos a esse ponto, nos enganar. Quando nós ficarmos de frente com nós, ou seja, nós vamos estar no espelho da alma. E o espelho da alma não aceita maquiagens. Não existe disfarce, não existe roupa. Nós transpiramos o que nós construímos, de bom ou de ruim. Kardec, na questão 903, ele indaga aos espíritos: incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Veja, há mais de 150 anos, isso é muito atual e ainda vai ser muito. Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Aí nós pegamos parte da resposta quando ele fala assim: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. Essa resposta, ela é muito forte, porque normalmente é fácil dizer o que não é certo, o que não está certo. Difícil é começar a fazer correto, é ter a iniciativa de fazer correto. Às vezes nós reclamamos muito, não, mas é porque o mundo está assim, o mundo está assado. É fácil falar, como se nós fôssemos a parte do mundo. Como se o que nós vemos lá fora não fosse produto do que nós temos dentro das nossas casas. Então não existe semente pequena. Existe semente que é mal cuidada. Então não existe trabalhador fraco.
Existe trabalhador que tem pouca persistência. Então, se nós censuramos os avarentos, sejamos generosos. Não no sentido material, obviamente. Ele é apegado à matéria, então eu vou me desprender. Não. Seja generoso com ele. Porque generosidade, não ser avarento, não é simplesmente não se apegar a coisas materiais. É também passar o mínimo que nós aprendemos, o mínimo de luz que nós adquirimos. Nós temos obrigação, isso não é questão de bondade, isso não é questão de caridade à toa. Isso é uma obrigação, nós temos obrigações uns para com os outros. Então, os Espíritos deixam bem claro aqui, por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Não há ninguém que está pisando nessa face desse planeta que não tem orgulho. Todos temos, em maior ou menor grau. Talvez nós não tenhamos parado ainda para olhar para esse espelho, mas todo mundo tem orgulho. Todo mundo. O problema não é ter orgulho. O problema é se manter orgulhoso. O problema não é dar passos grandes. O problema é não parar. Esse é o detalhe. Então, para nós não cairmos como os próprios Espíritos nos disseram, nós vemos um cisco no olho do outro, mas tem uma pedra desse tamanho no nosso e nós não vemos. Então, esse é um primeiro ponto que nós gostaríamos de refletir. Ainda na passagem de Mateus, se nós pegarmos lá em cima, ele diz assim: pois no que ficará beneficiado uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que coisa dará o ser humano em troca de sua vida? É um versículo confuso, se nós não lermos com cuidado. Como assim? Jesus nos fala, pois no que ficará beneficiado uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Como é que eu posso ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida? Aqui ele já nos deixa bem claro a importância do que é da terra e o que é do céu. O que é da matéria e o que é do espírito. Porque às vezes nós achamos que ganhar o mundo é conseguir tudo o que hoje em dia, principalmente, nos vendem. Hoje em dia tudo gira em torno de competição. Nós achamos que nós competimos uns com os outros. Eu trabalho com educação faz 10 anos. Eu tenho uma faixa etária de alunos em torno de 14 a 25 anos. Você vê o quão eles já são pressionados desde sempre, desde cedo, como se aquela vaga na universidade, como se aquele emprego que todo mundo acha que é o melhor, vai fazê-lo uma pessoa melhor. Nós estamos dando o valor de uma vida em cima de um papel. E nós esquecemos do principal. Será que isso daqui está sendo alimentado? Não é uma competição. Aliás, não deveria ser uma competição. Mas é. Competição essa que nós vemos dentro de círculos religiosos. Pessoas que acham que existe um trabalhador melhor do que outro. Isso não existe. Cada um faz o que veio fazer. Cada um tem a função que se preparou para ter. Não existe competição, menos ainda dentro de trabalhos religiosos. Não digo trabalhos espíritas, trabalhos vinculados à religião, à religiosidade, à espiritualidade. Então, Jesus já nos deixa claro aqui de que adianta ganhar o mundo inteiro se nós perdermos a nossa vida. Quantas grandes carreiras de sucesso nós vemos por aí? Ou seja, pessoas que efetivamente ganham o mundo. Notoriedade na profissão, na sua comunidade. Mas será que ele viveu realmente? Então, ele já nos dá esse alerta quanto
verdadeira importância que nós devemos dar às coisas. Porque nós achamos às vezes que viver é abraçar tudo o que o mundo material pode nos oferecer. E não é. É se utilizar delas para ganhar bens espirituais. Isso está aqui para nos servir e não nós servirmos a ela. Então, o problema não é o dinheiro, é quem o conduz. O problema não são as facilidades tecnológicas, é como elas são utilizadas. Isso parte do pressuposto que deve haver o quê? Educação. E não é educação no sentido puramente cognitivo. Então, porque é muito comum nós nos escorarmos nos nossos defeitos. Quantos de nós, aliás, não já falou alguma vez na vida, mas a carne é fraca. Isso é um ditado muito útil na hora de sair pela tangente, como se fala. A carne não é fraca. O espírito que ainda está frouxo. Ainda está. Não é, ainda está. Não existe isso de carne fraca. Nós não podemos nos escorar nas nossas imperfeições para justificar a nossa falta de persistência às vezes. Que somos imperfeitos, todos sabemos. Estamos imperfeitos, todos sabemos. Mas o foco, o objetivo é um só. Porque a partir do momento que nós passarmos a nos escorar nessa ideia, nós vamos andar cada vez mais devagar, até que vai chegar uma hora que nós vamos parar. Aí nós vamos ficar indo e voltando, encarna, desencarna no mesmo ponto. Passaremos 3, 4, 6, 10 encarnações repetindo as mesmas coisas, os mesmos erros. O problema não é mais ter a consciência que precisa de ser imperfeito. É ter a iniciativa de fazer-se melhorar. Novamente, parte do princípio de, primeiramente, nós termos o quê? Nos olhado no espelho da alma. Então, reforma íntima é um tema difícil, porque machuca diretamente no nosso ego, no nosso orgulho. E quando nós falarmos em reforma, não pensemos simplesmente em mudança. Reformar não é simplesmente mudar. Eu quero reformar essa parede, vou fazer um buraco. Mudei, mas não é esse tipo de coisa que eu quero. Reformar não é mudar por mudar. É mudar para melhorar. Porque às vezes a gente acha, a minha vida precisa de uma reviravolta. Nem tanto. Se não é para ficar melhor, é melhor não mexer. Se não for para melhorar, é melhor ficar como está. Então, reforma íntima não é nós simplesmente nos fazermos outras pessoas. É nos fazermos pessoas melhores. Não nos fazer como A, B ou C. É nos fazer melhores do que nós somos hoje. E nós temos que ter... nós temos que ter aquele instinto de agradecer todos os dias. Senhor, obrigado por eu ser como eu sou hoje. Porque nós já fomos piores. Às vezes nós reclamamos, mas eu preciso melhorar. Eu não gosto de como eu sou. Agradeça como você é hoje. Agradeça por chegar aonde chegamos hoje. É um grande passo. Nós temos que criar o hábito de agradecer primeiro. E sempre, não só pedir. Principalmente quando nós estamos em momentos de aflição. Que, em geral, é a forma como a maioria de nós chega a Deus. Como a maioria de nós chega à religiosidade. No momento de aflição. Quando nós estamos, como se fala popularmente, no fundo do poço. Então, um segundo ponto para a nossa reflexão é exatamente isso. Nós nos enxergarmos como parte integrante desse processo.
como parte não só integrante, como indispensável. Tanto porque nós somos responsáveis pelos que temos de bom, como nós também somos os portadores das soluções das nossas escolhas erradas. Porque é muito fácil chegar assim e dizer assim, uma determinada coisa deu certo. Eu participei disso. Se não deu, automaticamente nós nos colocamos de lado. Não deu certo porque fulano fez assim. É muito fácil participar do bônus e não partilhar o ônus. Nós somos responsáveis pelo que temos de bom. E todos temos coisas boas, sem exceção. Até aparentemente o mais miserável que nós olhemos, ele tem coisas boas. Talvez não esteja com os olhos de ver, mas todos temos. Todos estamos amparados. Basta nós ligarmos aquele botãozinho para nos deixar conduzir. Então, esse é um ponto importante. Nos vermos parte integrante desse processo. Não é a casa espírita que vai nos reformar. Não é um templo evangélico que vai nos reformar. Não é uma igreja católica que vai nos reformar. É o que nós fazemos com a mensagem que conseguimos assimilar. Não entremos aqui com a ideia de que eu vim aqui em busca de uma cura. Esse não é o objetivo. A doutrina espírita não é um curador, é um consolador. Você consola, estabiliza e corre atrás de retificar o que você mesmo fez de errado. Nós não podemos procurar fora o que só vai ser encontrado aqui. Porque nós podemos rodar, como nós já fizemos todos em outros tempos, em outras religiões. Nós já passamos por tudo. Fomos judeus, fomos protestantes há algum tempo atrás. Nós não somos espíritas, nós estamos espíritas. Então, o que é que nós queremos? Ficar andando em círculos da mesma palavra ou começar a colher um pouco de cada mensagem? Porque há de se diferenciar uma coisa bastante importante. Não é conhecer a palavra, é entendê-la primeiro. Segundo, assimilá-la. Porque às vezes nós escutamos certas coisas que assusta. Você ouvir alguém dizer que já conhece, já sabe tudo do Evangelho. Isso não tem sentido. Primeiro porque uma pessoa que assimila todo o Evangelho não deveria mais estar encarnado. Porque quem assimila, pratica. É diferente de quem simplesmente lê. Se alguém conseguir agora realmente viver tudo o que Jesus ensinou, então nós já passamos desse estágio para o Espírito puro. É o mesmo que escutarmos às vezes que a codificação está ultrapassada. Parte do pressuposto que você faz tudo que está aqui. Ninguém faz. Então nós temos que ter essa humildade de nos vermos sempre ainda como aprendizes que somos. Não é agarrar, não é se escorar numa parede de livros. É se apoiar numa mensagem sincera. Nós não podemos nos esconder atrás de muralhas. Normalmente, quando se há muito fervor, quando se há muito fanatismo, existem muitas barreiras em volta. A fé sincera, ela é pura. A fé sincera, ela não tem gênero. Então, é importante nós nos vermos como parte desse processo. Porque essa reforma íntima, ela é intransferível. Intransferível. Nós, no máximo, podemos ser
ajudados, orientados, como nós podemos, todos podem, cada um dentro dos seus limites, ser um orientador. Kardec, na questão 911, ele pergunta aos espíritos: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Isso ainda cai naquela ideia, a carne é fraca. Não, mas existem tentações que são grandes demais para mim. Aí os espíritos respondem a Kardec: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, e em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las, compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para eles, é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, é curioso que quando nós falamos em paixão, normalmente nós associamos a uma coisa ruim. A paixão, quando ela passa a ser, quando nós passamos a ser instrumento dela, ela passa a ser realmente um malefício. Mas as paixões nascem de uma necessidade de nós nos alavancar. O problema é que nós deixamos a ferramenta nos dominar. Onde, na verdade, nós deveríamos era conduzir e não sermos conduzidos. É como os Espíritos deixam bem claro aqui. Vencê-las para eles é um triunfo do Espírito sobre a matéria. Cai novamente naquela ideia. Ah, mas eu sou imperfeito. É normal. Não é normal. Não é normal nós voluntariamente estacionarmos. Não é normal nós nos omitirmos. Então, o problema não é, mas eu estou muito longe de chegar. Vai continuar mais longe se não começar sequer a dar o primeiro passo. Que esse primeiro passo e todos os demais dependem de uma única coisa: nossa vontade. Fácil não é, com certeza. Fácil não é. Mas Jesus nos deixou todo um roteiro para isso. Esse roteiro se chama o Evangelho. E ele é simples. Não simples de praticar, não simples de fazer. Ele é simples, são instruções muito simples. Mas parte daquela coisa, qual a nossa pior chaga? Sem dúvida, o egoísmo. Sem dúvida, todos somos egoístas. Todos. Então, um terceiro ponto que nós selecionamos para refletir é a questão de quando se fala em liberdade. Normalmente nós associamos sermos livres a fazer tudo o que nós queremos. E não é. A verdadeira liberdade é aquela que nos deixa transitar livremente e sem constrangimento pela nossa consciência. Liberdade não é fazer tudo o que queremos. É poder conseguir transitar sem constrangimento, livremente, pela nossa consciência. Aí isso é difícil. Porque não tem um ser nessa face desse planeta que diga assim, minha consciência é 100% tranquila. Não é. Nenhum. Nem quem está aqui, nem quem está aí. Nenhum. Porque se assim o fosse, não estaria aqui. Talvez o único ser integral que passou por esse planeta, sem dúvida, em carne, foi Jesus. Que poderia dizer assim, eu sou 100% integral. E o único que foi e não disse, fez. Jesus não veio aqui para fazer discursos.
Ele construiu com seus próprios braços, com seus próprios exemplos. Então, a consciência, acho que talvez seja um dos mecanismos mais eficientes que o Criador nos deu para estarmos em contato sempre direto com Ele. Nós temos N possibilidades diariamente, a natureza nos proporciona isso, estar em contato com Deus. Mas talvez a nossa consciência seja um dos mecanismos mais eficientes, porque dela ninguém foge. Nós podemos nos enfeitar para o outro, mas no silêncio do nosso quarto, naquele momento que nós estamos quietos, ela está aqui, nos dizendo: aquilo foi certo, aquilo foi errado. E não nos martirizemos com isso, porque Deus não julga ninguém. Muito pelo contrário, se nós tivéssemos fadado a uma pena eterna, nós não teríamos esse aviso na consciência. Porque um aviso é algo para quê? Para produzir mudança. Sem dúvida nenhuma, é o nosso melhor juiz, é o nosso melhor... Juiz talvez seja uma palavra forte, mas acho que é o nosso melhor conselheiro. Todo mundo sabe quando faz algo errado, mas mesmo assim faz. Nós sabemos, não precisa estar dentro de um segmento religioso, não precisa ser, como se diz, aquele crente fervoroso, seja na religião que for. Todo mundo sabe quando está fazendo algo errado. Do mesmo jeito que todo mundo sabe quando algo é certo, que aquela paz é automática, é natural. Então, nós temos esse guia constante, 24 horas, eternamente conosco, chamado consciência. É aí que está escrita a lei de Deus. Assim os Espíritos nos ensinam. Nós sabemos disso. Deus, em toda a sua perfeição, não ia colocar suas leis em papéis ou pedras. Não ia colocar suas leis na boca de homens ainda imperfeitos. Isso são só lembretes. Nada do que nós estamos refletindo hoje é novo para ninguém. Nós já vivemos isso. A necessidade, o próprio Jesus não escreveu um evangelho a punho. A necessidade de termos isso é como lembrete. Lembrete para quê? Para nós, é como se fosse a bússola, para nós encontrarmos o que está dentro de nós. Já está aqui. Isso é só um lembrete. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 914, Kardec pergunta aos Espíritos: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil estipá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se a isso? Veja como essas questões ainda se escoram naquela ideia de eu sou imperfeito, né? Que nós tanto utilizamos para sair pela tangente, como se fala. Os Espíritos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Talvez a parte mais forte dessa resposta. Além disso, é preciso que se reformem as instituições que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. É preciso que se reformem as instituições que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. E não tenhamos dúvida que a educação aqui é muito mais do que escola e universidade. Isso é só um detalhe. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, contar isso, porque normalmente quando se fala em educação, nós ainda... É muito simples, nós sempre temos conversas que falamos: mas o que o Brasil precisa é educação, o problema do Brasil é educação, educação. Com certeza. Mas educação no sentido mais amplo possível, de formar não
profissões unicamente. Formar pessoas integrais. Eu até conversava com as meninas agora há pouco. Nós tínhamos uma atividade, em todas as casas espíritas tem essa atividade, que é a questão da evangelização infantil. É uma tarefa muito bonita, de extrema responsabilidade, que nós talvez não tenhamos a dimensão do que fazemos. Principalmente quando nós falamos em pais e mães. Isso é importante. Nós que temos filhos, filhas ali, nós não podemos utilizar aquilo como um local para ele ficar enquanto eu assisto uma palestra. Não é. Do mesmo jeito que nós temos todo o empenho de levá-la à escola todo santo dia, chegar na hora, cobrar de notas, cobrar disso, daquilo, ali tem a mesma importância, talvez até maior, dependendo do caso. Não é simplesmente deixar lá com as tias e dizer assim, não, quando acabar eu pego. Não adianta nós fazermos algo aqui que não tenha continuidade em casa. Porque nós temos que pensar que hoje são corpinhos novos, mas é o futuro desse planeta. Eu não falo materialmente apenas. Então, é muito importante essa consciência nossa de ver que aquilo ali é tão importante quanto isso aqui. Então, do mesmo modo que eu cobro o menino para cumprir aquelas tarefas, nós temos que educar o lado espiritual também. Nós temos que trazer essa evangelização que começa aqui. Ela não é feita aqui, ela começa aqui. Mas ela tem que chegar aos nossos lares. Chico Xavier psicografou um livro por Neio Lúcio chamado Jesus no Lar. Eu fui apresentado esse livro há pouco tempo pela nossa amiga Lau. E já no primeiro capítulo, esse livro basicamente conta reuniões que Jesus tinha na casa de Simão Pedro ao final do dia. Onde nós que temos já algum tempo na doutrina, sabemos que há um costume de se fazer evangelho no lar. Quem já frequenta a doutrina espírita, é simplesmente nós estudarmos o evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, foi ali que começou o evangelho no lar. Então, esse livro conta essas reuniões que Jesus tinha na casa de Simão. E já no primeiro capítulo, ao final do dia, veja que interessante, sempre ao final do dia, sempre que você pegar a própria leitura do Evangelho, ou bibliografia espírita, você vai ver que Jesus sempre tinha aquela preocupação de, ao final do dia, recapitular o dia do que foi feito, do que deveria ser feito. Veja, Jesus tinha essa necessidade de parar, meditar. Coisa que nós, às vezes, paramos e dizemos assim, não tenho tempo para isso. Então, já no primeiro capítulo, Jesus vendo que a conversa que se dava na casa, na residência de Simão, estava começando a enveredar para coisas improdutivas. Aí ele chega para Simão e pergunta, Pedro, o que faz um pescador quando leva os seus frutos do dia ao mercado? Aí Pedro, sem saber, respondeu simples. Mestre, nós escolhemos os melhores peixes, porque ninguém compra mercadoria ruim, não é mesmo? Aí Jesus torna a perguntar, e o oleiro? Aquela pessoa que trabalha com argila, com cerâmica, o que ele faz para chegar à peça que deseja? Pedro responde para ele, modela com carinho, modela com cuidado até chegar no que deseja. Pedro ainda estava meio, digamos, desconfiado, não entendia por que as perguntas. Aí Jesus torna a perguntá-lo, e o carpinteiro? O que faz para chegar no formato da peça que deseja?
Pega a madeira bruta, responde Pedro. Trabalha com serrote, trabalha com enxó, formão, instrumento de carpintaria, até modelar e deixar de ser bruto. Passado um tempo, Jesus diz para ele e os presentes da seguinte maneira: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. São palavras de Jesus. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Se nós não conseguimos nem conviver com, digamos, como se diz no popular, com os nossos, como é que eu vou querer cobrar do mundo uma coisa melhor? Se o que está lá fora é exportado de nós. E nós vivemos uma época tensa quanto a isso. Na menor animosidade que haja entre nações, a primeira ideia que surge é o quê? Guerra. São pessoas ignorantes intelectualmente? Não. São pessoas que não se educaram moralmente para isso. É daí que parte a reforma íntima. É daí que nós insistimos na ideia de que todos nós necessitamos de evangelização. Todos. Do menorzinho ao mais velho. Todos. Até o último momento que nós respirarmos, nós estamos aqui para viver experiências novas, melhorar. Daí a importância de nós levarmos a sério esses trabalhos. Tanto quem tem seus filhos, quanto quem trabalha. Isso aqui não é uma brincadeira. Não é simplesmente um local que nós viemos para passar 1 hora de paz. Não adianta estar aqui por 1 hora, passar desses portões, colocar de volta nas costas todo o peso com o qual nós entramos aqui. Nós temos que nos apegar à mensagem. A religião está no mundo, Deus nos permitiu para isso. E repetimos sempre nas nossas reflexões, não há religião ruim. O que ainda há são religiosos equivocados. Nós não podemos nos apegar às palavras. Nós temos que tentar alcançar a mensagem. Esse é o objetivo. Esse é o grande desafio da reforma. Essa é a verdadeira transição. A transição a qual nós tanto ouvimos falar não é simplesmente uma mudança da parte física do planeta. É a transição do nós, homem, vícios, homem, paixões, para o homem, amor. Para o homem, fraternidade. Para aquele ser efetivamente integral. Essa é a verdadeira transição. Só que para chegar aqui, o caminho, ele é único. Ele é pessoal, intransferível e parte da reforma de cada um. Então nós não podemos nos preocupar com quão rápido esse buraco vai ser tapado. Nós temos que nos preocupar em dar um jeito de começar a fazer esse remendo. Não é andar muito, é andar bem. Porque às vezes nós avançamos demais, só que não avançamos com estrutura. Quando cai, a queda é grande.
Então não é dar passos largos, é dar passos que são compatíveis com nosso momento evolutivo. E cada um tem o seu. Cada cabeça uma sentença, cada coração um universo. Então, para nós finalizarmos nossa reflexão, na última passagem, basicamente o encerramento do Evangelho de Mateus, já quando Jesus está prestes a voltar efetivamente às esferas espirituais. A partir do versículo 18, capítulo 28 de Mateus, ele narra: E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Indo, pois, tornai discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir todas as coisas que vos mandei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a completude do tempo. Veja, a mensagem de Jesus é muito clara: não vos deixarei órfãos. E a orientação é mais clara ainda: indo, pois, tornai discípulos todos os povos. Ele não disse tornar discípulos todos os judeus. Ele não disse tornar discípulos todos os espíritas. Tornai discípulos todos os povos. Ou seja, a mensagem de Jesus do começo ao fim é unidade. Ninguém vai conseguir paz, ninguém vai conseguir integralidade se não houver unidade. É impossível alguém viver em paz no meio de confusão. Impossível. A unidade é parte fundamental disso. E foi isso que nos ensinou. Tem uma mensagem de André Luiz que eu acho que cabe bastante agora para nós fecharmos, que ela é intitulada Na Terra. André Luiz nos dá a seguinte lição: na Terra, Deus nos concede o corpo através de pais amigos. Cada um de nós se lhe faz o inquilino temporário, em regime de responsabilidade. Deus nos proporciona a riqueza das horas pela contabilidade do tempo. Cada criatura, em momento oportuno, apresentará o relatório dos próprios dias. Deus nos oferta os laços afetivos pelos princípios de afinidade. Podemos valorizá-los ou não, conforme nosso próprio arbítrio. Deus nos cede a propriedade por intermédio das leis organizadas pelos próprios humanos. Daremos conta do usufruto respectivo. Deus nos oferece as sementes pelos recursos da natureza. Plantio e colheita são sempre de nossa escolha. Deus nos confia o dinheiro, através do trabalho ou da generosidade alheia. Somos responsáveis pela aplicação da finança que nos seja acreditada. Deus nos habilita para a eficiência com máquinas diversas, por meio da própria inteligência humana. Compete a nós outros a programação e a condução delas. Em suma, toda a criação e doação das vantagens de que dispomos procedem de Deus. Entretanto, é justo reconhecer que todos os êxitos e problemas da utilização pertencem a nós. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado e boa noite.